Olá, meus amigos, e bem-vindos de volta. Ontem, dia 12 de abril, tivemos as eleições mais importantes das últimas duas gerações na Hungria, pode-se dizer. Orbán, Viktor Orbán, tenho certeza de que vocês já ouviram esse nome, está no poder há 16 anos, manteve o país como refém e, com isso, manteve a União Europeia como refém. Também há algumas decisões que a União Europeia poderia tomar e quer tomar. Por exemplo, o empréstimo de 90 bilhões de euros para a Ucrânia. Foi Viktor Orbán e a Hungria que vetaram isso. 90 bilhões. A Ucrânia poderia causar muitos danos à Rússia com esse dinheiro, mas Viktor Orbán impediu isso. Ontem foi dia de eleição na Hungria e eles votaram. Os húngaros fizeram sua escolha e foi pela mudança. Não foi Viktor Orbán, foi Péter Magyar, favorável à União Europeia. Foi uma vitória esmagadora para Péter Magyar e o partido Disha. Espero estar dizendo isso certo. O partido de Viktor Orbán é o partido Fidesz, que perdeu para o partido Disha, e eles conquistaram uma maioria de 2/3 no parlamento, o que significa que podem alterar a Constituição. E eles realmente precisam fazer isso. Magyar será o próximo primeiro-ministro da Hungria e, como está, deve garantir uma supermaioria de 2/3, o suficiente para desmontar completamente o sistema de Orbán. Um capítulo de 16 anos chegou ao fim. A Hungria tinha o direito de veto na União Europeia. A União Europeia, que é um dos blocos econômicos mais poderosos do mundo, é fortemente pró-Ucrânia. Eles não conseguiam aprovar novas sanções nem aprovar novos empréstimos para a Ucrânia. Tudo porque o aliado de Putin, Viktor Orbán, fez com que fosse assim. Bem, esse capítulo agora acabou e isso é uma péssima notícia para a Rússia. A Rússia acabou de perder um grande aliado na União Europeia. Eles perderam seu cavalo de Troia. Como Orbán conseguiu permanecer no poder por 16 anos em um país democrático? Bem, uma das formas que Orbán buscou para consolidar o poder foi adotando uma nova constituição em 2011 que classificou muitas áreas de políticas como leis cardinais, exigindo uma maioria de 2/3 para serem alteradas. Com quase 100% dos votos apurados, a oposição húngara conseguiu o que parecia ser impossível. Aliás, qual era o slogan da oposição húngara? Era Ruskik Haza. Não sei se estou pronunciando certo, por favor me corrijam húngaros se eu errar. Ruskik Haza. Russos vão para casa. O slogan da Revolução Húngara de 1956 foi adotado pelos críticos de Orbán durante a campanha como um sinal de protesto contra os laços estreitos do governo dele com a Rússia. Os ucranianos vêm dizendo a mesma coisa há muitos anos e isso vai acontecer aqui também. As eleições para um novo primeiro-ministro húngaro acontecerão em até 30 dias, o que significa que no próximo mês haverá um novo primeiro-ministro na Hungria. E um novo capítulo na história da Hungria e da União Europeia, já que esse único país teve o poder de vetar e controlar a diplomacia da União Europeia em relação à Rússia e à Ucrânia, e esse país era a Hungria. E eles fizeram como Putin queria que fizessem, isso acabou agora. Mas uma boa pergunta é, para onde Péter Magyar, o novo primeiro-ministro da Hungria, irá primeiro? Bem, ele mesmo diz, a Hungria será novamente um aliado forte na União Europeia e na OTAN. Vamos renovar e estabelecer uma base sólida e, se possível, expandir a cooperação do grupo de Visegrad. Nesse espírito, minha primeira viagem será para a Polônia. Ótima escolha. Para fortalecer a amizade milenar entre poloneses e húngaros. Minha segunda viagem será para Viena e a terceira para Bruxelas, para que possamos trazer para casa os fundos da União Europeia aos quais o povo húngaro tem direito. Porque a Hungria vem recebendo nos últimos 16 anos centenas de bilhões em fundos da União Europeia que Orbán e seu círculo mais próximo simplesmente roubaram. Roubaram. Eles não usaram isso para o benefício do povo húngaro. Bem, isso vai mudar agora. O que os russos acham da mudança de poder na Hungria? Bem, aqui está Maxim Kalashnikov. Orbán está acabado. A situação da política externa da Rússia vai se tornar significativamente mais complicada. Os próprios russos estão admitindo que perderam um fantoche e um aliado. Armênia, Síria, Venezuela, possivelmente Irã e agora também Hungria. A lista de países que estão escapando do controle da Rússia está ficando cada vez maior e sim, Putin está perdendo. Você poderia dizer que é quase um aliado por ano.
Eles estão perdendo aliados importantes ao redor do mundo. Então, o que a União Europeia vai fazer primeiro, agora que a Hungria voltou para a lista de amigos da UE? Bem, primeiro, finalmente aprovar aquele pacote de ajuda de 90 bilhões de euros para a Ucrânia. Depois, atacar a Rússia com o 20º pacote de sanções e colocar tudo em andamento, o que foi vetado e barrado por Orbán. Agora eu preciso lembrar as pessoas acreditam na propaganda de que a UE é fraca, lenta e não faz nada. A Rússia sofre por causa da UE. A UE era o principal parceiro comercial e fonte de receita para a Rússia antes do pacote de sanções. Mas agora, a cada poucos meses, a UE lança um novo pacote de sanções que prejudica a Rússia aos poucos. Mas isso vai se acumulando, como você pode ver pelo estado da economia russa. Esse é o resultado desses 20 diferentes pacotes de sanções. Bem, agora ainda são 19, mas vai chegar aquele 20º pacote de sanções e ele vai ser realmente doloroso para a economia russa. Bem, falando sobre a economia russa, vamos ver como está a produção de drones e mísseis. Por exemplo, Romanov, um dos blogueiros pró-Kremlin e pró-operação militar especial da Rússia, vamos ver o que ele pensa sobre isso. Produção de mísseis na Rússia. Observação. Como escrevi não faz muito tempo, a produção de mísseis na Rússia foi reduzida. Muitos contratos de defesa estão sendo cortados. O motivo é simples: cortes no orçamento. Vou continuar lendo, mas preciso lembrar as pessoas desses cortes. Eles significam que a Rússia não está arrecadando nem de perto tanto dinheiro quanto precisa para a produção de mísseis e drones. Eles não estão conseguindo isso por causa de cada pacote de sanções da União Europeia e das sanções dos Estados Unidos que neste momento, infelizmente, foram suspensas. Mas a União Europeia tem um papel fundamental na redução do dinheiro que a Rússia está arrecadando. Felizmente, se falarmos apenas sobre mísseis, a prioridade é dada aos drones de ataque. Como você pode ver, os Gerans estão sendo modernizados e recentemente a 5ª geração foi apresentada. Um drone barato, confiável e simples. Claro, nos orçamentos nessa área também foram reduzidos, mas menos que em outros lugares. Haverá menos lançamentos de mísseis, menos drones também. Não haverá mais 1000 UAVs de ataque e 15 mísseis por onda de ataque. Agora eles estão perguntando seriamente sobre os alvos. Você não pode mais simplesmente relatar qualquer coisa. No último parágrafo, ele diz que antes, os russos, eles tinham tantos drones que não precisavam ser precisos ao relatar. Ao relatar aos superiores o que tinham atingido, podiam simplesmente dizer qualquer coisa ou inventar. Agora, ao contar drones e mísseis por produzirem menos, os superiores perguntam: o que vocês atingiram com isso? E não é só o Romanov. Isso chega até o ministro da Defesa da Rússia, que supostamente fez um relatório para Putin sobre a situação crítica dos drones. Nas linhas de frente, vou ler para você. O suposto documento vazado, um relatório do ministro da Defesa russo, Andrei Belousov, ao presidente Vladimir Putin, foi divulgado ao público. O material está circulando na internet russa e sendo debatido por especialistas militares e autores de canais militares no Telegram. De acordo com o relatório, a situação dos veículos aéreos não tripulados na linha de frente é descrita como crítica. O documento não fala apenas da superioridade numérica do inimigo em drones, mas também da transição significativa do lado ucraniano para a tecnologia de nova geração. O relatório diz que os ucranianos mantiveram sua vantagem qualitativa, mas agora também superam os russos em quantidade, pura quantidade. E nós realmente temos as estatísticas para comprovar isso. Olhe para esse gráfico. Esse é o gráfico dos ataques de drones de longo alcance. Rússia e Ucrânia. Março foi o primeiro mês durante toda a guerra em grande escala em que a Ucrânia superou a Rússia em ataques de longo alcance. Imagine que eles estão enviando mais drones para a Rússia do que a Rússia está enviando para a Ucrânia. É quase estranho dizer isso em voz alta, mas essa é a realidade agora. E só para ilustrar esse ponto, falando sobre a produção de drones, foi divulgado um vídeo incrível de uma interceptação de um Shahed com um drone interceptador Sting. Existem muitos desses vídeos, mas esse mostra a interceptação de um drone Shahed de nova geração com motor a jato que voa mais alto e mais rápido. Além disso, o vídeo está em 4K. Normalmente não recebemos vídeos de interceptação em 4K. Vamos apenas aproveitar. Olha só.
tenho que dizer, esse interceptador que você está vendo, o drone voando em direção ao Shahed, custa cerca de 5 mil euros, de 5 a 10 mil euros, tornando o interceptador ainda muitas vezes mais barato do que esse drone Shahed. Bem aqui que já é muito barato, é nisso que o Oriente Médio investe. É por isso que países como Catar e Emirados Árabes Unidos estão assinando um pacto de defesa e segurança de 10 anos com a Ucrânia, porque a Ucrânia é o único país que pode dar ou vender isso para eles. Centenas, se não milhares desses drones interceptadores baratos que derrubam drones Shahed, muitas e muitas vezes mais baratos do que o próprio Shahed. E o que está atacando o país deles é o drone Shahed, é o drone Shahed iraniano. Infelizmente, os Estados Unidos não estão vendendo esse tipo de interceptador barato. Tenho certeza de que os Estados Unidos têm esse tipo de startup. Eles têm, eu já vi. Não é só tecnologia ucraniana. Drones interceptadores existem em quase todos os países, mas não são produzidos em massa para exportação apenas por startups. Eles estão apenas na fase inicial de startup. Mas a Ucrânia já está pronta para a produção em massa e exportação e os países do Golfo estão enlouquecendo por esses interceptadores. Boom! Drone abatido! Essa próxima notícia pode ser uma notícia muito feliz para mim, ou muito triste. É estranho, é muito conflitante. Bem, a parte boa é que a Guarda Costeira Sueca mais uma vez tem estado muito ativa ultimamente, parou e prendeu, não prendeu, mas deteve um navio graneleiro da frota Sombra russa. Esse não era um petroleiro, mas sim um navio de carvão. O navio graneleiro o Yuan, com bandeira do Panamá, ligado à frota Sombra da Rússia, foi detido na Suécia após ser pego despejando resíduos de carvão no Mar Báltico. A embarcação, que navegava da Rússia para Las Palmas, foi interceptada e abordada ao sul de Stad pela Guarda Costeira Sueca. Isso é uma ótima notícia, que a Suécia está fazendo isso. Nós não estamos fazendo isso com a Marinha da Estônia, mas a Guarda Costeira Sueca está, e parabéns para eles. Porém, essa próxima parte eu não sou muito fã. O comandante do navio admitiu violar as regulamentações ambientais e pagou um depósito para futuras multas após o que a embarcação foi autorizada a seguir viagem. Então eles deixaram o navio ir embora e multaram o comandante do navio, seja lá quem for, seja qual for a empresa. E o valor da multa foi 2.500 euros. Isso não é nada, é mesmo. Se a empresa for russa ou chinesa comandando esse navio, eles estão rindo disso porque isso não é nada mesmo. Então, muitos elogios à Guarda Costeira Sueca e ao sistema legislativo por permitirem que eles detenham navios russos. Mas eles precisam mudar o valor da multa. Ela precisa ser tão alta que russos ou chineses pensariam 2 vezes antes de enviar um petroleiro da frota fantasma pelas águas suecas. Foi aqui que o navio foi detido, bem perto da Suécia, como você pode ver. E se eles jogarem qualquer coisa no Mar Báltico que seja ruim para o meio ambiente, os suecos vão sentir. Por isso eles estão protegendo o meio ambiente deles. Mas o valor da multa é muito pequeno. Precisava ser 100 vezes maior. É 2.500 euros. Multiplica isso por 100. Esse é um bom valor. Falando sobre navios chineses e a China, bem, trabalhadores chineses na Rússia estão protestando em uma refinaria de petróleo específica onde seus salários não foram pagos por muitos meses. Agora eles estão protestando. É tão estranho. Sabe por quê? Porque os russos não podem protestar na Rússia. Eles serão imediatamente detidos, multados e presos. Mas não os chineses. Os chineses têm um status especial na Rússia, já que a Rússia basicamente é um vassalo da China atualmente. Putin, nos ajude, é isso que eles estão dizendo. É por isso que eles estão protestando, porque seus salários não foram pagos há alguns meses. São trabalhadores estrangeiros, por isso protestam. O que os russos vão fazer? Detê-los? Eles não querem irritar os chineses, não. Isso mostra 2 coisas. A Rússia está sem trabalhadores russos, então eles importam da China. Em segundo lugar, eles realmente estão sem fundos para pagar esses trabalhadores. E em terceiro lugar, o fato de eles não estarem detendo esses trabalhadores significa que eles têm medo da reação chinesa, ou seja, que os cidadãos chineses na Rússia têm um status mais alto do que os cidadãos russos na Rússia. Muito estranho, não é?
Trabalhadores chineses em uma refinaria em Komsomolsk, no Amur, organizaram um protesto. Então, esta é a refinaria de petróleo de Komsomolsk. E você pode pensar, Arthur, do que você está sempre falando? Como os russos podem estar sem dinheiro? Bem, vou mostrar para você um vídeo da Yakutia, uma das regiões da Rússia que tem petróleo, gás, ouro, acho que carvão e diamantes. Quase tudo que gera muito dinheiro para qualquer país do mundo. Esta é a Yakutia. Este é um dos assentamentos de lá. Existem centenas assim. Esta é uma das áreas mais ricas em recursos naturais da Rússia. E é assim que o lugar parece. Não foi bombardeada. Não houve guerra nesta área por gerações. É assim que o lugar parece. Não precisa bombardear a Rússia. É só um lugar de merda. E esse dinheiro aqui está indo em direção à guerra. Nenhuma das cidades onde ficam essas minas das quais se extraem ouro, carvão, diamantes, petróleo e gás. Nenhuma delas recebe qualquer benefício desses recursos. Você poderia quase dizer que Moscou está roubando os recursos dessas pessoas locais aqui. A Páscoa está chegando. E na Igreja Ortodoxa, bem, em todo o cristianismo, mas na ortodoxia é um feriado realmente importante. Tão importante que Putin está sempre usando isso para fins de propaganda e anunciando um cessar-fogo, que nunca é realmente um cessar-fogo. Cessar-fogo da Páscoa nunca funciona. Putin faz isso todo ano, mas ninguém para de atirar e os drones seguem voando. O cessar-fogo na Ucrânia, que durou cerca de 32 horas, foi muito estranho. A artilharia parou em sua maioria. Os ataques de drones de longo alcance pararam. Os ataques com mísseis foram interrompidos. A atividade de drones de curto alcance estava normal ou até maior. Ontem, os russos lançaram muitos drones Molniya. Assim como no ano passado, Putin estava procurando uma oportunidade para se reagrupar e acumular armas. Até mesmo essas 30 horas de trégua foram um alívio para o regime em dificuldades. Eles geralmente usam o cessar-fogo da Páscoa para movimentar tropas sem tanto medo de serem atacados pela Ucrânia, porque a Ucrânia também está sempre tentando conseguir um cessar-fogo. Então, quando os russos relatam isso, a Ucrânia também parou de atirar. Assim, os russos imediatamente aproveitam para realocar e restabelecer a logística. Aqui você pode ver várias equipes diferentes com bandeiras brancas, porque é um cessar-fogo da Páscoa, então estão se movimentando. Eles estão conseguindo posições melhores. Eles conseguem mover um pouco de água, comida, munição, suprimentos médicos e retirar feridos. Aproveitam esse tempo para reforçar posições. Não é sobre cristianismo ou valores, mas sim garantir melhores posições ao fim da trégua. Os russos usaram as tropas orientais apenas em áreas vantajosas para melhorar suas posições. Eles aproveitaram o silêncio para evacuar os feridos, trazer novas munições ou organizar a rotação. Os russos estão enviando grupos com bandeiras brancas para realizar medidas de reforço. Em particular, na direção de Juliapol, após a trégua, devemos esperar um aumento na intensidade dos ataques. Então é isso, esse cessar-fogo de propaganda, como todo ano, terminou também este ano. Mas uma coisa boa que realmente saiu disso foi a troca de prisioneiros. Troca de prisioneiros do leste, 175 soldados retornaram do cativeiro e 175 prisioneiros de guerra russos foram enviados de volta para a Rússia, onde provavelmente serão imediatamente enviados de volta para a linha de frente. Isso também é algo que Putin faz por razões de propaganda interna, para ser visto pelos russos como alguém de bom coração, seja lá como se chama um cara que faz trocas de prisioneiros. Bem, esses combatentes ucranianos, eles realmente têm uma escolha. Eles podem descansar e ficar com suas famílias, mas sei que muitos voltarão voluntariamente ao exército. Conheço muitos caras pessoalmente, amigos meus na Ucrânia que fizeram isso, foram capturados e presos em prisões russas. E eles sentem essa necessidade de garantir que ninguém mais seja capturado novamente. E eles sentem que precisam fazer algo porque têm esse conhecimento do que pode acontecer se isso se repetir. Então, eles voltam e querem compartilhar esse conhecimento e experiência com as Forças Armadas da Ucrânia. Como eu mencionei na Igreja Ortodoxa, tanto na ortodoxia russa quanto na ortodoxia ucraniana, porque são duas igrejas diferentes, a Páscoa é muito importante. Então, em Moscou, naturalmente, eles estavam realizando esse grande ritual de Páscoa na igreja, certo?
Na ortodoxia, tanto ucraniana quanto russa, você não se senta na igreja, normalmente não há cadeiras. Você só fica em pé na igreja. Essa é uma das diferenças entre, por exemplo, o luteranismo, o catolicismo e a ortodoxia, porque na ortodoxia você não se senta. Somente pessoas muito idosas podem se sentar em algum lugar. Aqui está Elon Musk, o pai de Elon Musk, por algum motivo, participando das celebrações da Páscoa russa na igreja. E ele está sentado enquanto ninguém mais está sentado. E mesmo as pessoas muito idosas na Rússia e na Ucrânia, elas realmente não se sentam, porque isso não se faz. É desrespeitoso. Elon Musk não se importa nem um pouco. Olha ele lá se divertindo na igreja. Olha para eles, ele está muito entediado, dá para ver. Ele nem sequer se arrumou. Era isso, meus amigos, nesta segunda-feira. Volto toda segunda, quarta e sexta-feira. Então, se você gosta dos meus vídeos, inscreva-se no canal, torne-se membro e me pague um café. Até o meu próximo vídeo, Slavo Grini, e tchau!